Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, olha só. É... Parece que os pais se manifestaram, assim como deveria ser, né? Primeiro, quem tem que falar são os pais da criança, para depois as outras pessoas envolvidas darem o seu parecer. Aí agora a Sarah Kellen pode vir falar qualquer coisa relacionado, porque os pais já se manifestaram, entendeu? Só que é o seguinte, eu vi o vídeo dos pais e você nota, é notório que os dois têm problemas psicológicos. Não são pessoas assim aptas a terem filhos. Não por causa de responsabilidade ou porque, né, por qualquer outro motivo e tal, mas porque eles são psicologicamente desequilibrados. Como é que uma pessoa com aquela conduta, uma conduta fanática, uma conduta dislexa, pode terem filhos, podem educar filhos? Não é tratar bem. Tratar bem é uma coisa, é de praxe. Cuidar da alimentação, né? Dar banho, tudo normal. Mas eu digo assim, educar. Aonde que esse casal tem condição de educar uma criança, de transformar um ser em adulto? Como? Se eles não sabem cuidar nem da vida deles próprios, eles são manipulados pelos pais dele. Tanto é que eles estavam gravando um vídeo e você olhava assim notoriamente, ainda mais eu que sou observadora, e eu acredito que minhas colegas também tenham percebido, que ele estava sendo assim conduzido a falar aquelas coisas. Tipo, alguém estava na frente deles filmando, certamente o sogro e a sogra, né, que são os pais dele, do marido, né, do pai da criança. Eu não quero ficar falando nomes aqui, entendeu, pessoal? Mas até mesmo por respeito a eles. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os pais dele estavam conduzindo esse podcast, que para mim aquilo nada mais foi do que um podcast. Eles estavam ali, né, esclarecendo fatos que não têm condição de serem esclarecidos. Só quem pode esclarecer é a própria polícia e a vítima. Porque eu não sei se vocês sabem, o morto, ele fala. Com a polícia, ele fala. A polícia faz a perícia e o corpo vai entregando inúmeros atributos para a polícia averiguar se houve violência, se houve crime, se foi morte natural, se foi afogamento, em que momento, quantas horas fazem do afogamento. Tudo isso a perícia sabe, porque o corpo apresenta um tipo de cor, o pulmão apresenta um tipo de quantidade de água, né? Porque a criança pode ter respirado água, a criança pode ter sido desvivida antes de cair na água. Tudo isso é feito pela perícia. Inclusive, eu tenho um ponto a dizer. Ninguém que eu saiba, pela lei nacional do país, ninguém pode colocar a mão no corpo, a não ser a polícia ou o corpo de bombeiros. Quando você tem uma pessoa que falece por causas duvidosas, como essa, que foi um afogamento e ninguém sabe como aconteceu, se a criança foi jogada, se a criança foi, né, caiu sozinha, isso é caso
para perícia, isso é caso para polícia, isso é caso para Instituto Médico Legal, né? Eu não conheço nenhum caso de corpo nesse tipo de conduta ser enterrado sem mais nem menos. Tem que passar pelo Instituto Médico Legal. Pelo menos que aqui no Rio é assim. Você não vê um corpo e enterra, acabou, aconteceu, não. A perícia tem que saber se foi tiro, do que morreu, se infartou. Isso acontece em todos os lugares, em acidente de trânsito. Todos têm que passar pelo Instituto Médico Legal. Mas, na entrevista dos dois, eu percebi certas coisas assim incongruentes. Por exemplo, quem levou a criança para o sítio ou chácara da Sarah Kellen? Quem levou? Né? Por que eu estou falando quem levou? Porque só pode ter sido o avô. Porque quem estava na casa da família, eles mesmos disseram, era um casal amigos visitando eles. Aí eles disseram que a criança estava... Aguarda que eu vou explicar isso. A criança estava pesada no colo, eles falando, o casal, né, totalmente manipulado por quem estava gravando. Tanto é que eles paravam, olhavam para o lado, olhavam para frente, estavam falando, paravam assim de repente, porque alguém fazia isso. Então, gente, é muito fácil de perceber que os dois estavam totalmente dopados e controlados por alguém ali na frente, né? Porque além de serem desequilibrados, eles têm que falar tudo certinho, monitorado por alguém, né? Não é chegar ali e falar de orelhada. Primeiro que o pai não sabe nem o que fala. Eu quase não entendi o português, porque eles não sabem falar, eles têm problema cognitivo, né? Assim, conversa de primeira série. Então, quer dizer, nós foi, a gente fomos. Então, quer dizer, é um português, assim, muito difícil. Então, simplesmente, ele estava sendo condicionado por alguém, né? E o que eles disseram que a gente vai percebendo? Que quando eles estavam com a criança no colo, alguém falou, ela está muito pesada, quer dizer, alguém, né, que estava na casa está muito pesada. Ele falou que foi alguém que falou, não sabe se foi a visita, se foi o pai dele, a mãe dele, a gente não sabe. Ele falou que, alguém falou, como eu não entendo muito o que eles falam, ele falou alguém, mas eu não consegui compreender. Mas o pai dele estava na casa, né? Gente, eu estou supondo, eu já falei para vocês, como observadora, eu estou supondo, né? E pelo que eu vi do comportamento deles. Então, olha só, a criança, de repente, ficou na sala assistindo desenho, isso os dois desequilibrados comentando. Deixaram a criança na sala, porque ela estava pesada. Bom, se ela tem perna para correr 2 quilômetros de flash, ela não precisa ficar no colo, ela podia ficar no chão em pé, do lado dos pais. Não, estava no colo, estava muito cansado, era muito pesada. Vamos colocá-la dentro de casa, na sala. Não tem uma coisa assim meio esquisita? Se está pesada, coloca no chão, que ela anda. Tanto anda que ela andou 2 quilômetros, 3 quilômetros, numa velocidade em minutos, né? Isso contado pelos dois, né? E manipulado pelos pais, né? Porque ali, quem é que falou de sonho que Deus pediu à criança foi o sogro. O sogro, né, o pai dele, disse que Deus deu uma visão a ele que a criança
era dele, era do Senhor, era de Deus. Eu vim buscar ela. Quer dizer, esse avô já estava, né, arquitetando algum plano, não é verdade? E a mulher dele, que coitada, também outra ignorante, acreditou no marido, disse até que Deus falou com ela. Eu nunca vi falar na palavra de Deus que o Senhor Jesus falasse com alguém depois que ele foi ressuscitado. Jesus, se aparece para alguém, é mentira. Porque o Senhor já deixou a palavra dele escrita para que todos obedecessem. Ele não aparece para ninguém. Quem aparece é o capiroto. O Deus que falou no ouvido do avô foi o capiroto. Quer dizer, ele já estava arquitetando como levar a menina na casa da outra lá para tomar banho de piscina. Que não foi tomar banho de piscina, né? Esse velho queria fazer alguma coisa com a neta, né? Eu falo aqui direto e reto. Ele estava planejando alguma coisa com essa criança. Como os dois são dois birutas, é fácil de manipular. Será que Deus falou mesmo? Falou, sim, falou comigo. Aí o filho e a nora acreditam. Você vê que eles acham que Deus trouxe a menina para poder buscar a menina com 2 anos e 8 meses de idade. A criança ficou dentro da sala, com a portinha fechada, vendo televisão. Aí a criança, em vez de sair pela porta e sair correndo para o sítio da Sarah Kelly, não, ela preferiu tirar o arame da janela, porque o próprio casal falou que a janela era amarrada com arame, para que a menina não pulasse. Então ela subiu numa banqueta, assim, destarrachou lá, tirou o arame, né? E igual lá a menina do Nardone, cortou a rede e se jogou lá embaixo. Aí saiu correndo, uma criança de 2 anos e 8 meses. Sabe, assim, uma pessoa altamente... Essa criança é um gênio, né? É um gênio, é uma superdotada. Porque ela raciocinou com 2 anos e 8 meses. Eu acho que eu vou pular a janela, não vou sair pela porta, não. Pela janela vai ser mais fácil. Aí ela destarrachou o arame e saltou para a rua. Olha só, hein? Vai vendo. E saiu correndo para passar por baixo de um arame de alta tensão, porque lá a casa da piscina, né? Com arame eletricutado, né? Eu nunca vi ninguém botar arame com eletricidade em volta de uma piscina. Ah, mas é um choquinho de nada. Se é um choquinho de nada, as vacas saem derrubando aquilo tudo ali, porque ela própria falou, a Sarah Kelly, que é para evitar que os animais invadissem a área. Bom, se é um choquinho de nada, a vaca derruba com aquilo ali tudo, com madeira. Ela viu a grossura do couro de um animal desse, de um boi, de uma vaca? Não, não era um choquinho de leve, era um choque alto. Aí a criança passou por baixo do arame, porque todo mundo viu. Todo mundo viu. Será que viu ou será que foi o avô que falou? Deduziu. Ou então Deus falou com ele que ela passou por baixo do arame e se jogou na piscina. A criança não ia ter força para tirar aquele nylon que fica agarrado num gancho. Eu sei porque eu já tentei tirar aquilo, que ele é duro a beça. Você tem que tirar aquilo, tem que ser um adulto mesmo, um homem, para forçar aquilo lá, fica apertado demais. Aquela criança foi jogada na piscina. Agora, eu achei que teria uma perícia. Não teve perícia. E ela mesma falou aí, o casal, o pai e a mãe da vítima. Não foi feito nada. Diz que o pai dele, o avô, saiu correndo de moto para procurar a menina. Olhem, de moto. A mesma moto que levou. E os pais não viram porque estavam recebendo visita. Né? Ele pegou a criança, colocou na moto, a criança conhece, é vovô, levou para lá
O que ele fez eu não sei, porque não foi feito perícia no corpo. Tem que ser feito perícia. Aqui no Rio, se você for para um hospital, na hora eles comunicam a polícia para vir fazer perícia. Ela é levada para o Instituto Médico Legal. A menina já estava sem vida. Como é que a ambulância foi fazer os primeiros socorros se na própria ambulância viu que ela estava morta? Já teria ido direto para o Instituto Médico Legal e não para um hospital. Essa história está muito mal contada, pessoal. Eles estão ali omitindo alguma coisa, né? Ou não sabem. O velho não vai falar. Os dois são biruta. A mulher dele acredita em tudo. A Sarah Kelly não faz parte da família, não estava presente. Como é que ela vai saber? Né? O Jairinho, quando eliminou aquele menino, o filho do Lemuel, que vocês conhecem essa história aqui do Rio de Janeiro, ele pegou junto com a mãe, a criança, a tal da Monique, desceu pelo elevador abaixo, porque ele é médico, para levar a criança para um hospital, para um ponto de socorro, para fazer os primeiros socorros. Por quê? Para tirar a criança do flagrante. Foi o que aconteceu com o avô. Ele foi o primeiro a achar a criança na piscina, pegou nos braços e trouxe para os pais no meio do caminho. Aí, porventura, estava passando um SAMU ali naquele fim de mundo. Apareceu assim do nada, num passe de mágica. Aí eles pararam a SAMU para... Ninguém ligou para ninguém ligou para um 90, ninguém fez nada. Levaram a menina. O velho pegou a criança, ele não pode botar a mão no corpo. Ele tinha que imediatamente ligar para a polícia ou para o corpo de bombeiro para vir retirar a criança. Que a criança ou um adulto que se afoga, ele boia. Ele não fica no fundo de uma piscina, ele fica no fundo enquanto ele está lá dentro, mas depois que ele morre, ele submerge. Quem tinha que fazer isso era pessoas especializadas, não o avô. Quer dizer, queria o quê? Tirar o flagrante? Aí já para levar logo, para enterrar logo? Não fizeram perícia, não fizeram corpo de delito, não fizeram nada? Não levaram para o Instituto Médico Legal, nada? Ou é só fazer exumação do corpo? Você pode fazer exumação, mesmo tendo uma semana de enterrado. Tem gente que faz exumação aí com 1 ano, né? Mas queriam enterrar rapidinho, como o Jairinho. O Jairinho queria enterrar rapidinho o filho da Monique, para ninguém ver que a criança morreu por golpes contundentes. Gente, é o que mais acontece no planeta. São crimes contra crianças, contra mulheres, contra todo tipo de pessoa. Criança principalmente. Bebês, pessoas, né? Pedochã. Acontece todo dia e toda hora. Como é que pode uma coisa dessa? E o cara botando a culpa em Deus, porque Deus levou, porque Deus queria a menina dele, porque Deus... Se o culpado tá aí, na cara de vocês, explícito, né? Agora, cerca elétrica em volta de uma piscina é crime. Cerca elétrica é para ficar separando o gado lá fora no terreno, não em volta de uma piscina, aonde tem água, que espirra água. Compreende? Também isso aí é caso para a polícia. Mas aí não vem o caso. Eu vim aqui falar para vocês o que eu ouvi do casal. O casal não está cobertando só a Sarah Kelly, como também está sendo manipulado pelos pais para poder passar pano em tudo isso. E o verdadeiro culpado pode estar ali. Entendeu? Pelo que eu conheço da vida, ali, aquela criança não caiu sozinha. Aquela criança não correu de flash 2 quilômetros para cair naquela piscina. Aquela criança foi levada de moto, entendeu? E depois foi localizada pela própria pessoa que levou. Interessante, né? O avô é mágico. Ele descobriu que a criança sumiu. Todo mundo procurando. Não, ela caiu na piscina na Sarah Kelly, porque a pessoa já sabia que estava lá. Aí tirou o flagrante.
trouxe a criança no braço, no meio do caminho, aí apareceu um SAMU, caiu uma ambulância do céu e levou a criança para o hospital. Essa criança já não tinha mais vida, já não tinha mais nada, nenhum sinal vital. Como é que uma ambulância vai fazer isso? Pode até resgatar, mas vai levar para o Instituto Médico Legal. Entendeu, pessoal? Então, nada me tira da mente que isso foi crime. Entendeu? Isso foi crime. Se quiserem averiguar, é só fazer exumação. Tem que tirar o corpinho, né? E levar para o Instituto Médico Legal para ser visto. Pode ter marca de roxo no corpo da criança, pode ter outro tipo de marca, né? Mas como os pais são malucos, né? Não batem bem, são influenciados pelos avós, né? Pelos pais dele. Aí eles, se fosse comigo, eu ia querer fazer perícia na hora. Vai para o Instituto Médico Legal. Eu, sendo a mãe, duvido. Mas ali são 2 loucos, né? Comandado por mais um louco. Essa é a minha opinião. Doa quem doer. Conheço milhares de casos assim. Milhares. Não é essa, não. É milhares. Entendeu? Tanto é que o Jairinho foi preso. Foi acusado porque viram várias marcas, batidas contundentes no corpo da criança. Não tinha nada a ver com queda de cama, entendeu? Eles disseram que a criança caiu. Aí acabaram de tirar o flagrante, mandaram a faxineira limpar a casa toda para a polícia não ver. Só que a polícia viu, porque tem um tal de luminol que é descoberto, né? Que ele é médico, ele não é policial. Ninguém engana a polícia. A polícia, ela é treinada para poder pegar todos esses... Gente, eu tenho gente na família que é da polícia, né? Então, você passa por... Você fica 3 anos estudando dentro de um quartel policial e passa por todos os tipos de coisas que você puder imaginar. Tudo, até fome você passa. Então, o policial, ele é muito treinado. Ninguém passa a perna em polícia. A polícia faz a pergunta 1000 vezes. Aí você acaba caindo em contradição. Eu sei o que eu estou dizendo. Agora, se todo mundo quiser achar que foi acidente, a menina saiu correndo, pulou a janela, tirou o arame, porque pela porta ela preferiu, escolheu sair pela janela com 2 anos e 8 meses. É uma superdotada, né? Talvez ela falasse até inglês, porque é tão inteligente assim, né? Que veio de um casal biruta, a menina certamente não ia ter a mesma capacidade normal de uma criança agir, né? Puxou os pais. Aí, quer dizer, saltou pela janela? Com arame? Gente, pelo amor de Dadaia. Né, moça? Então, né, vizinha? É isso. Esse é o vídeo de hoje. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio aí. Se quiser descurtir também não tem problema. E aguarde as novidades. Um abraço para vocês.